Edeto, eu queria te perguntar o seguinte: por que o projeto Maturidade pode ajudar na vida das pessoas com mais de 50 anos aqui na oficina? O que essas pessoas levam para casa ao montarem um espetáculo, ao fazerem um treino de maturidade? Tá. O que elas levam na bagagem delas? A princípio, elas resgatam reflexo, resgatam percepção, capacidade de intuição, capacidade de improvisação, capacidade de articulação, capacidade de lidar com erro, dinâmica de grupo. Então, são ingredientes que o palco te proporciona, independente da sua idade, e aí sim, isso você leva para o seu dia a dia, sabe? Então, é claro, depois de você praticar uma atividade artística, você sai, você é mais sensível, você olha, eu digo, você olha o engarrafamento da 23 de maio com outros olhos, né? Você ouve um poema de uma maneira mais sensível, você reage a uma situação com que a arte te proporcionou de sensível, de sensibilidade. Então, é isso que eu procuro oferecer para as pessoas, entendeu? Independente dela ter 84 anos, dela ter 14 anos, a ideia da oficina é essa, sabe? É você oferecer um condicionamento artístico, sabe? Ou seja, claro que eu não vou pegar um ator, um senhor de 80 anos e querer profissionalizar ele um ator, uma atriz, não é isso. Mas eu posso pegar um senhor de 80 anos e oferecer um condicionamento artístico, assim como ele poderia fazer um pilates. É claro. Ele poderia fazer, é uma atividade, de fato. Ele poderia fazer uma caminhada na praia, ele poderia fazer uma yoga, e aí nós estaríamos chamando de condicionamento físico. Sim. Eu faço um condicionamento artístico. Sabe? É como se você tivesse uma academia, uma vez por semana você vem na academia, junta com o teu time, e ali você fala de arte. Acho que é isso. E os cinquentões do Projeto Maturidade, eles são diferenciados? Ou seja, assim, não estou dizendo de vantagens em relação aos outros alunos, não é isso. Mas será que eles estão... lógico que a maturidade ajuda em uma série de coisas, mas eles levam mais a sério, eles têm um engajamento diferente de outras turmas? Ou você consegue equalizar tudo? Porque você tem projetos sociais, você tem coisas maravilhosas, né? Claro. Não, eles têm um aspecto que é diferente. Eles trazem uma coisa assim, que é difícil de eu tirar deles, que é não se permitir ao erro, sabe? Eles vieram de uma geração, mas não sei se de uma geração, de uma época, não sei bem te dizer, mas que era muito importante o acerto, você tem que acertar. E na arte não é assim, a gente não lida com certo e errado, a gente lida com artístico e não artístico. Então, na arte, a gente pode dizer que 2 mais 2 são 5. Eu lembro das nossas aulas que você falava R, mas R com convicção, não é isso? Não é verdade? Então, é um pouco isso. A gente acredita nessa relação, não do certo e do errado, do artístico e do não artístico. Isso, para eles, é difícil. Eles têm muita dificuldade. Eles querem fazer certo, sabe? Eu falo para eles, não importa o certo. Não, mas tem que ser o certo. Tanto é que, quando eles erram, eles pedem desculpa. Eu falo, bicho, eu não preciso pedir desculpa. Nós não estamos numa relação de exatas. É uma relação humana. Mas eu te diria que a grande diferença da turma regular para uma turma... Desculpa, da turma da maturidade para uma turma regular, a grande diferença é que a maturidade ela tem dificuldade de lidar com o erro. Entendi. Engraçado, né? Por exemplo, de lidar com uma correção. Eles acham que quando eu corrijo você é um defeito, não um ofício. Mas, na verdade, é um ofício. Meu ofício é corrigir você. Não? Talvez um resquício de uma época militar que a gente passou, a gente cresceu com aquela coisa do do it, certo? Ou talvez porque eles sejam mais idosos, eles precisam provar mais do que o jovem. E cada vez que você cobre sua crise, não sei, mas se você me perguntar, cite uma característica da maturidade que é um pouco diferente da turma regular, eu acho que é a relação com a cobrança, é a relação com o erro, é a relação com o artístico. Eles querem fazer certo, eles não querem fazer artístico. E eu não quero saber do certo, eu quero saber do artístico. Vamos errar junto, não era uma delícia quando você falava isso? Errar todo mundo junto e acertar, não é? A desobediência é uma virtude necessária para a criatividade. Sabe? Isso não é meu, isso é de Raul Seixas. Então, o que acontece? Mas é fato. É fato. Eles não conseguem desobedecer. Eles querem. E a desobediência é uma virtude necessária para a criatividade. E essa é a grande dificuldade que eu tenho com eles, sabe? Tipo, erra, deixa,
Não se preocupa com certo. 2 mais 2 não são 4, pode ser 5. Nós não somos cirurgiões. E assim vai. Mais ou menos. Que delícia. A oficina tem outros projetos sociais. Você quer falar um pouquinho sobre isso, os projetos que você tem com o UP? Você quer, não sei, acho que é importante você falar, porque não é só maturidade, né? Você tem outras tantas coisas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Não é só a maturidade, como é preciso você entender que a minha vida se passa antes de 2003 e depois de 2003. A oficina tem 27 anos, comecei em 91. Em 2003, eu fiz a minha primeira turma de cadeirantes. Quando eu tive a minha primeira turma de cadeirantes e o público assistiu, naquele momento, eles entenderam que a oficina não era uma escola para menininhas bonitinhas e bem ajeitadinhas. Era um condicionamento. Quando eles viram, pô, se um cadeirante pode estar no palco com essa limitação, com essa dificuldade que ele tem de entrar na coxinha de cedo, por que eu não posso estar também? É isso. Então, a minha vida, ela se resume antes do Projeto Cadeirantes e depois do Projeto Cadeirantes. E foi muito bonito, porque os cadeirantes que me ensinaram como lidar com o cadeirante. Maravilhoso. Foi com eles que eu aprendi. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, me procurou um grupo de cegos. E foram os cegos que me ensinaram como lidar com o cego. E aí tem uma história curiosa. O grupo de cegos só tinha 8 pessoas na turma. E o grupo de cadeirante, que já tinha sido no ano anterior, estavam com 20 cadeirantes na turma. E eu estava com 8 na turma de cegos. Cara, eu falei, como é que eu vou montar uma peça com cegos se eu só tenho 8 cegos? Aí eu pensei, se os cegos forem as pernas do cadeirante, e os cadeirantes forem os olhos do cego, a gente junta um com o outro e faz a turma mix. E aí nasceu a turma mix. Já se vão 12 anos que nunca mais o cadeirante fez aula sozinho. Ele sempre faz aula com o cego, porque o cego é as pernas dele e eles são os olhos do cego. Linda essa história. E foi lindo, brother. Foi um maior barato, foi um maior sucesso até hoje. Nós temos turma mix. E foi com eles que eu aprendi, tive coragem para ter minha primeira turma com a maturidade. A coisa foi evoluindo, né? E depois eu tive coragem de ter a minha primeira turma com síndrome de Down. Olha isso. Sabe? Eles me ensinaram, os meninos com síndrome de Down, como lidar com eles. A minha preocupação sempre foi, eu não quero ir para o mundo de vocês, eu não quero entender sobre síndrome de Down, eu quero que vocês venham para o meu mundo, vocês vão aprender sobre o meu mundo. E eles entraram no meu mundo e foi muito legal. Então, hoje nós temos esse projeto com Menestrés com síndrome de Down. Estamos indo para o 7º musical já. E eu sei que o nome Down é sobrenome do médico que estudou a síndrome. Okay. Mas eu não queria chamar meu elenco de Down. Atenção, o elenco Down tem estreia semana que vem. É pesado, talvez? Aí uma amiga falou assim para mim, chama de Up, que é o contrário de Down. Down é para baixo, Up é para cima. Eu falei, lógico. Aí chamei Projeto Up. Então foi daí, foi com cadeirantes, foi com a maturidade, depois foi com grupos de Down, e agora, há 4 anos, o meu novo xodó, que é o grupo de autistas, né? Não sei se você sabe, eu tô com. Eu não conhecia esse então, eu estou com um grupo de 30 autistas no palco, que eu chamei carinhosamente de Projeto Out. Que é a abreviação, que os caras são out. Porque na época vieram me explicar, Gil, que era assim, que não era autista, era síndrome de Asper. Não era síndrome de Asper, era espectro não sei o quê. Eu, como não queria entrar no mundo deles, eu falei, sabe o que mais? Vem vocês para o meu mundo e eu vou chamar de Out. E aí nasceu o Projeto Out. Então, hoje eu sou muito grato ao cadeirante, à maturidade, ao grupo com o Projeto Up, ao Projeto Out, que me ensinaram essa ideia de que o meu método realmente podia ser praticado não só por uma criança de 12 anos, por um empresário, quando fizemos nossas palestras juntas. Que foram maravilhosas, foram maravilhosas. Hoje com meninos autistas, com meninos com síndrome de Down, com crianças, enfim. Muito legal, muito legal.